João. Nós estamos numa série de mensagens dentro do Evangelho de João, chamada Para que vocês creiam. Uma série em que nós caminhamos versículo por versículo dentro do Evangelho de João. Alguns domingos atrás nós encerramos o prólogo, a introdução desse Evangelho, onde basicamente João faz um resumo de tudo o que ele vai falar nos próximos capítulos. João capítulo 1, do versículo 1 ao 18, você tem uma introdução, uma apresentação dos assuntos que serão tratados em todo o resto do Evangelho, até no capítulo 21. Então agora, nós entramos no testemunho de João Batista. A palavra testemunho é uma palavra que você vai ver muito no Evangelho de João. Não mais do que a palavra crer, mas a palavra testemunho está muito presente nesse Evangelho. João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Quantos aqui trouxeram a sua Bíblia? Deixa eu ver. Levante sua Bíblia mais alto que você puder. Essa é uma das imagens mais lindas que um pastor pode ver. Agora, cadê a nata? O pessoal da anotação, do caderno, do bloco de notas. Glória a Deus, você é um evangelista das redes sociais. Não esqueça de marcar a igreja, marcar os seus pastores. João capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Pode sentar no seu lugar dando glória a Deus. Oremos. Pai, nós te damos graças por essa noite, te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo no meio da tua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor está realizando em nós e através de nós. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos concede de nos reunirmos nesse domingo, como uma reunião dos santos, para termos a nossa mente renovada pela tua palavra, para sairmos daqui mais parecidos contigo, Jesus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Por isso repreendemos desde já qualquer ação humana ou maligna que venha para tentar impedir o ensino e o aprendizado da tua palavra nessa noite. Por isso, mais uma vez, declaramos que a partir desse momento, nada será como antes, tudo será diferente, tudo será melhor, porque seremos confrontados, consolados, edificados pela viva e santa palavra de Deus. Com os crentes, diga amém. Então aplauda mais uma vez ao nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade. O título do sermão dessa noite é: não é sobre você. Não é sobre você. Você pode falar isso para alguém perto de você? Não é sobre você.
Se tem uma pergunta que mexe com a gente, apesar de ser uma pergunta simples, é a pergunta: quem é você? É uma pergunta simples. É uma pergunta com 3 palavras. Mas ao mesmo tempo respondê-la é uma atitude de extrema complexidade. Dependendo de quem pergunta e dependendo de onde nós estamos, geralmente essa pergunta, quem é você? Nós respondemos dizendo o nosso nome, nós respondemos dizendo a nossa profissão, nós respondemos dizendo a função que nós exercemos, nós respondemos apresentando o nosso currículo de conquista. Dependendo de quem nos pergunta, quem é você? Às vezes, a gente não mente, só apresenta um nível mais elevado daquilo que nós gostaríamos que as pessoas vissem em nós. Essa é a pergunta fundamental que qualquer um de nós precisa responder. Como eu disse, ela é simples, mas ao mesmo tempo respondê-la é complexa. Porque essa é uma pergunta de identidade. Uma coisa interessante que você percebe na Bíblia é que o assunto de identidade é uma das primeiras coisas que Deus trata na vida daqueles que Ele chama. Porque se tem uma coisa que você precisa ter muito bem resolvida na sua vida, é a sua identidade. É saber quem você é. Quando você vai para Gênesis capítulo 3, na tentação da serpente contra Adão e Eva, a tentação da serpente foi exatamente dentro da identidade. Ela disse: se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão como Deus. Identidade. Uma crise de identidade faz o primeiro casal desobedecer à voz de Deus. Uma crise de identidade faz o primeiro casal fazer aquilo que Deus havia dito para não fazerem. Lembrando que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em outras palavras, enquanto Deus estava formando o homem, Ele já estava declarando a sua identidade. Você é a minha imagem e a minha semelhança. Entendendo o quanto identidade é importante, esse é o primeiro lugar que Satanás ataca. Quando você vai para o livro de Êxodo, você tem o chamado de Moisés. E quando Deus chama Moisés a partir da sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, uma das primeiras coisas que Moisés diz é: quem sou eu? Quem sou eu para libertar esse povo? Quem sou eu para ser um libertador? Você consegue perceber que a maneira como você se vê está intimamente ligado naquilo que você faz? Você consegue perceber que a maneira como você se vê vai influenciar aquilo que você faz? A maneira como você se vê vai influenciar a maneira como você responde às adversidades. A maneira como você se vê vai influenciar a maneira como você responde ao chamado de Deus na sua vida. Quando Deus chama Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 12, desde o ventre da sua mãe eu te chamei. Quando o chamado de Jeremias chega até ele, Jeremias disse: quem sou eu? Eu sou apenas uma criança. E Deus diz: não diga você é apenas uma criança, porque eu te separei como profeta às nações desde o ventre da sua mãe. Em outras palavras, o meu chamado sobre a sua vida não tem a ver com a sua idade, nem com a sua capacidade de realizar, tem a ver com a minha graça. Aí você avança para o Novo Testamento,
E em Mateus capítulo 3, versículo 17, logo depois de ser batizado no Rio Jordão, uma voz ecoa do céu, a voz do próprio Deus, onde ele diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Identidade. Jesus não tinha curado o enfermo, Jesus não tinha multiplicado pães e peixes, Jesus não tinha ensinado ninguém, Jesus não tinha pregado sobre o reino. Mas antes de fazer qualquer coisa, o Pai faz questão de declarar a Ele a mensagem mais importante da sua vida. Você não é o que você faz, você é aquilo que eu digo que você é. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O meu prazer em você não está no que você faz, mas está em quem você é. Você vai ser xingado, você vai ser rejeitado. Quando você se colocar a fazer a minha vontade, as pessoas vão virar as costas para você, nem todo mundo vai aceitar a sua mensagem, nem todo mundo vai te enxergar como de fato você é, nem todo mundo vai valorizar aquilo que você faz, nem todo mundo vai reconhecer aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Mas quando isso acontecer, quando a traição chegar, quando a rejeição chegar, quando os empecilhos chegarem, quando a adversidade chegar, eu preciso de pelo menos 3 crentes aqui comigo. Quando a dificuldade chegar, você vai se lembrar: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo depois que ele é batizado, logo depois dele ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. E qual foi a primeira área que Satanás o tentou? Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jeremias teve que ser tratado na identidade. Adão e Eva caíram na falta de identidade. Jesus, logo no início da sua caminhada, foi tratado na sua identidade. O Pai declara quem Ele é. Logo depois do Pai declarar quem Ele é, o diabo, astuto e sem vergonha como é, faz o seu primeiro ataque na identidade. Sabe o que é mais interessante? É que quando Jesus estava na cruz, por 3 vezes, disseram para ele: se você é quem diz ser, saia dessa cruz. Se você é quem diz ser, saia dessa cruz. Se você é quem diz ser, saia dessa cruz. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o assunto é identidade resolvida, você vai ter que lidar com isso até o último dia da sua vida. Porque esse é o lugar que o maligno vai atacar no começo do seu ministério, no começo do seu chamado, no começo da sua caminhada, até o final da sua vida. E não foi diferente com João Batista. Por 3 vezes, ou melhor, 4 vezes, se levanta a questão: quem é você? João Batista estava no auge do seu ministério. Quando você lê Mateus capítulo 3, quando você lê Lucas capítulo 3, Marcos capítulo 1, você vai ver que a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. E no deserto, as multidões começaram a vir para serem batizadas por João Batista. Ele estava no auge da fama. Ele estava no auge ministerial.
ao ponto de chamar a atenção dos sacerdotes e levitas. Sacerdotes e levitas eram os nomes da religião mais importantes de Jerusalém. Eles saem então de Jerusalém e vão até Betânia, perto do Jordão. Por que João fala Betânia perto do Jordão? Porque existem duas Betânias no livro de João. A Betânia onde João Batista batizava e a Betânia onde Lázaro, Maria e Marta moravam. Então as multidões estão indo até João. Isso chama a atenção da liderança religiosa da época. Os sacerdotes e levitas também vão até João. E a primeira coisa que eles perguntam é: quem é você? João Batista teve a oportunidade de ouro de se promover. Ele teve a oportunidade de ouro de poder alimentar aquela confusão e dizendo que ele era alguma coisa além daquilo que ele sabia que de fato ele era. Então eles perguntam: quem é você? E a primeira resposta de João Batista é: eu não sou o Cristo. E essa resposta fala muito daqueles que têm uma vida centrada em Cristo. João sabia quem ele era, porque ele sabia quem Cristo era. Deixa eu falar de novo para você. João sabia exatamente quem ele era, porque ele sabia quem Jesus era. Entenda uma coisa: quanto mais consciência você tem de quem Jesus é, mais claro fica quem você é. Quanto mais consciência você tem de quem Deus é, mais nítido fica, mais fácil fica saber quem você é. Eu sei que a filosofia desse tempo diz que para você descobrir quem você é, você precisa olhar para dentro. Mas a palavra de Deus, que é eterna, que é a verdade, diz que se você quiser descobrir de fato quem você é, você precisa olhar para Deus. A resposta da sua vida não está dentro de si mesmo. A resposta da sua vida está em Cristo Jesus. E é isso que João Batista está exatamente fazendo em João capítulo 1, versículo 19 ao 28. E o texto começa dizendo o seguinte: você está com a sua Bíblia aberta? Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? E o texto diz: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. A primeira resposta de João não é sobre quem ele é. A primeira resposta de João é sobre quem ele não é. Deixa eu te dar uma dica, um conselho de amigo de pastor. Se você não sabe quem você é, comece por aquilo que você não é. Você não é miserável. Você não é um perdedor. Você não é um falido. Você não é um zero à esquerda. Como que eu sei isso, pastor? É só você abrir a sua Bíblia e você vai começar a descobrir quem você não é. Você não é odiado por Deus, você não é repudiado por Deus, você não é um miserável, você não é um infeliz, você não é um pobre miserável, você não é alguém que não tem esperança de um futuro melhor, você não é alguém que foi criado neste mundo para padecer. O primeiro ataque do maligno sempre vai ser na sua identidade. Quem você é? E João diz, antes de dizer quem eu sou, eu já vou dizer logo quem eu não sou. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o centro da esperança de Israel, eu não sou o Salvador, eu não sou o cumprimento final da história, eu não sou o Cristo. O homem mais famoso da época,
o nome mais badalado do momento, disse: não coloquem as suas esperanças em mim, porque eu não sou o Salvador. Eu não sou Deus. Eu não sou a promessa de Israel. Mas eles não se cansam. Então eles perguntam: você é Elias? E João disse: eu não sou. Você então é o profeta? E ele disse: eu também não sou. Por que Elias? Porque o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, antes do período que nós chamamos de período interbíblico, onde por 400 anos houve um silêncio profético em Israel. E em Malaquias capítulo 4, versículo 5, disse que viria o Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quando você avança para Lucas capítulo 1, versículo 17, o anjo Gabriel aparece para Zacarias, e ele revela a Zacarias que João Batista viria no poder e no espírito de Elias. Em outras palavras, o que Gabriel estava dizendo é que o ministério de João Batista não seria uma reencarnação de Elias, mas seria parecido com o de Elias, seria na mesma pegada de Elias. O ministério de João Batista seria para chamar o povo ao arrependimento, mas João Batista foi muito claro: apesar do meu chamado parecer com o chamado de Elias, eu não sou o Elias. Apesar de você ver em mim características do Elias, eu não sou o Elias. Eu sei exatamente quem eu sou. E porque eu sei exatamente quem eu sou, eu sei quem eu não sou. Eu sei exatamente quem Jesus é. E por eu saber exatamente quem Ele é, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu não sou. Em Deuteronômio capítulo 18, Moisés faz uma profecia a respeito de que um dia Deus enviaria um profeta à semelhança dele. Então os sacerdotes e os levitas perguntam: então você é o profeta? Já percebeu que todo mundo tem uma identidade para você? Todo mundo tem uma identidade para você. Todo mundo se coloca num lugar de dizer quem você é. E aí então você vai vivendo uma vida baseada não nas expectativas de Deus, mas nas expectativas de homens. Se você quer viver o que Deus tem para você, você precisa ter a sua identidade muito bem resolvida. Ninguém fala amém, ninguém fala glória a Deus. Se você quiser viver o que Deus tem para você, se você quiser avançar no reino de Deus, se você quiser amadurecer, você precisa ter uma identidade bem resolvida. Nós vivemos numa geração onde o espírito de ofensa tem operado na nossa sociedade com muita força. E essa mesma mentalidade tem entrado dentro da igreja. Você já percebeu que no tempo que se fala mais sobre seja você mesmo, seja você mesmo, seja quem você é, nunca se pregou tanto sobre isso. E quando eu falo pregar, eu não falo necessariamente num púlpito, nas redes sociais. Nunca se falou tanto sobre seja você mesmo. Existe uma enxurrada de livros com esse título, seja você mesmo. Nunca se falou tanto sobre seja você mesmo. E nunca se teve tanta crise de identidade como nós temos hoje. A nossa hipersensibilidade é resultado de falta de identidade.
A nossa capacidade de se ofender facilmente é resultado de nós não sabermos quem nós somos. Então o tempo todo eu preciso de alguém dizendo que eu sou bom, que eu sou bonito, que eu sou legal, que eu sou gente boa. Vai, você vai conseguir. Vai, você vai conseguir. Vai, você vai conseguir. E se em meio a 100 vozes, 99 dizem, você vai conseguir, mas uma voz diz, eu acho que não vai. Pronto, essa é suficiente para me parar. É por isso que antes de Jesus começar o seu ministério, na prática, Deus já estabeleceu: você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando disserem que você é filho de Beelzebu, quando disserem que você é Satanás, você vai lembrar o que eu disse: você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando disserem que você vai ter um casamento falido, quando disserem, meu Deus do céu, alguém tem que me ouvir aqui nessa noite, quando disserem que a sua família não tem futuro, você vai se lembrar que há um Deus Todo-Poderoso que cuida de você. Há um Deus Todo-Poderoso que está com a sua mão estendida sobre a sua casa. João respondeu: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou um profeta. Agora vem o versículo 22. Disseram-lhe então, pela terceira vez: quem é você? Todos os dias. Ei, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você vai ter que lidar com essa pergunta: quem é você? Porque tem dia que você fala: eu tenho um chamado. Deus me chamou. Eu sou um homem de Deus. Eu sou ungido do Senhor. Ah, eu nasci para isso. Obrigado, Senhor. Na segunda-feira, eu sou uma fraude. Eu sou um fracasso. Eu sou incapacitado. Eu não consigo. Um dia você fala: Senhor, eu sei porque o Senhor me chamou. No outro dia você fala: eu não sei porque que o Senhor me chamou. Todos os dias você vai ter que lidar com a sua identidade. Quem é você? E aí então os saduceus, sacerdotes e levitas dizem: o que você diz a respeito de si mesmo? Uau! A gente poderia escrever um livro só nesse trecho da Bíblia. Porque de um lado, primeiro vem a pergunta externa: quem é você? Porque os outros estão dizendo que você é Elias. Alguns estão dizendo que você é o Cristo. Outros estão dizendo que você é o profeta. Não sou, não sou, não sou. Agora vem a segunda pergunta. Tá bom. Isso é o que os outros estão falando sobre quem você é. Agora, vem a parte mais difícil. O que você diz a respeito de si mesmo? Qual é a voz que fala na sua cabeça todos os dias? Provavelmente, se algumas pessoas falassem a seu respeito o que você fala a seu respeito, você ia esquecer que você é crente e você ia sair na mão com essa pessoa. Nem as pessoas que não gostam de você falam tão mal de você quanto você fala de você mesmo aí na sua cabeça. Eu não preciso nem revelar CPF aqui para saber disso.
entre o que as pessoas dizem a meu respeito. Uau! E entre o que eu mesmo digo a meu respeito. Sabe o que João disse? Eu sou uma voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então você tem de um lado o que as pessoas estão dizendo a respeito de João. Você tem no segundo ato o que João está dizendo a respeito de si mesmo. E ele diz, eu não sou nem o que dizem. E olha aqui, eu não sou nem o que eu mesmo digo a meu respeito. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Se a palavra diz que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Se a palavra diz que eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu preciso de pelo menos uns 5 crentes aqui comigo. Se a palavra diz que Ele me amou de tal maneira, eu sou amado. Se a palavra diz que há um futuro de paz e de esperança, então há um futuro de paz e de esperança. Você é o que a palavra diz que você é. Você é o que a palavra diz que você é. Você é o que a palavra diz que você é. Eu vou falar até você acreditar. Você é o que a palavra diz que você é. Você é o que a palavra diz que você é, meu Deus do céu. Você é o que a palavra diz que você é. Você é o que a palavra diz que você é. Eu sou a voz. Jesus é o verbo, João é a voz. Jesus é o verbo, João é a voz. Jesus é a palavra eterna, João é o som temporário. Jesus é a mensagem encarnada, João é o mensageiro. Jesus permanece e João passa. João entendeu que a identidade dele estava intrinsecamente ligada a quem Jesus é. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. Essa passagem está em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Quando um rei ia visitar uma cidade, ele mandava o seu arauto à frente. E esse arauto tinha como responsabilidade, literalmente, preparar o caminho para o rei. Então, se tinha vales na estrada, os vales eram levantados. Se tinha colinas, pequenos morros, eles eram aplanados. Para que o rei passasse. O interessante é que essa profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3, fala a respeito da voz que clama no deserto, preparando o caminho para Deus. Então, quando João Batista fala que ele é a voz que endireita o caminho para o Senhor, ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas ele como voz, como um arauto, ele tem como responsabilidade levantar os vales. Onde existe vale, tem que ser levantado. Onde existe colina, vai ser aplanado. Isso é incrível. Porque quando Jesus passa, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O orgulhoso precisa baixar a sua crista. Mas aquele que se sente um nada, precisa erguer a sua cabeça. Então o caminho fica reto para o Senhor passar. O problema é que Jesus já passou em muita vida aqui e você ainda acha que você está no vale. O rei já passou por muitos aqui, mas ainda você acha que você está no vale. Sempre vítima. Sempre vítima. Sempre vítima.
Sempre vítima. Não! Se o rei está passando, aquele que está no vale precisa erguer a sua cabeça, porque ele é aquele que te chama pelo nome, ele é aquele que chega até você e diz: o que você quer que eu te faça? Jesus, em João capítulo 5, ele encontra um paralítico. E esse paralítico, ele estava perto de um poço, que se acreditava que de tempos em tempos, um anjo descia e movia as águas, e quem se jogasse no poço primeiro, era curado. Aí Jesus faz uma simples pergunta. Ele diz: você quer ser curado? Só isso, Jesus pergunta. Sabe o que ele disse? Eu estou aqui há 38 anos. O anjo move as águas e ninguém me coloca nessa água. Se fosse eu, no lugar de Jesus, diria: eu não te perguntei isso. O problema é que quem tem mentalidade de vítima, mesmo que a resposta esteja na sua frente, ele sempre vai preferir se vitimizar. Afinal de contas, é mais fácil continuar vivendo como vítima do que ser curado, levantar e andar e ninguém mais ficar te olhando com olhar de peninha. Você quer ser curado? Mas eu não estou te perguntando isso. Aí Jesus fala assim: levanta, pega a sua maca e anda. Você quer ser curado? É mais simples do que você imagina. É só você sair dessa valeta que você se jogou. É só você sair dessa valeta, se levantar e começar a andar. E começar a andar. E começar a andar. 1000 passos começa com o primeiro passo. E começar a andar é mais simples do que você pensa. Então chegou o tempo de deixar de se vitimizar. Chegou o tempo de viver baseado no que os outros dizem a seu respeito. Chegou o tempo de ouvir o que Deus disse a seu respeito. Se levantar e começar a andar. Mas ele também nivela aqueles que estão se achando demais. As colinas têm que abaixar. Eu vejo gente que quer ser a resposta para o mundo, mas não sabe nem responder a simples pergunta: quem é você? Quer ser a resposta para o mundo, porque você acha que quando você for a resposta para o mundo, aí você vai descobrir quem você é. Você só vai conseguir ser a resposta para o mundo se primeiro você descobrir quem você é. A sua identidade não está no que você faz, a sua identidade está em quem Deus diz que você é. Se a sua identidade está no que você faz, quando você deixa de fazer, você não é mais ninguém. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz. E o que é a voz? A voz é aquilo que comunica algo. A voz existe para carregar uma mensagem. Eu sou uma voz. Você é uma voz. Você é uma voz. Você é uma voz que comunica algo. O que eu comunico, pastor? A mensagem de Cristo.
A sua vida existe para comunicar a maior verdade desse universo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas receberá a vida eterna. Você consegue entender que você não existe para divulgar a si mesmo, você é uma voz. E se você é uma voz, a pergunta que eu lhe faço é: que mensagem você está proclamando com a sua vida? Que mensagem você está proclamando com a sua vida? Pai, que mensagem você está pregando na sua casa? Mãe, que mensagem você está pregando na sua casa? Eu e você fomos chamados como uma voz para preparar o caminho para o Senhor. Deus transforma pessoas através de pessoas. Deus transforma pessoas através de pessoas. Você foi chamado como uma voz para preparar o caminho, para que Jesus ocupe o coração daqueles que estão perto de você. Você foi chamado como uma voz, como alguém que carrega uma mensagem para preparar o caminho para o Salvador. Por isso que a pergunta-chave não é: será que as pessoas estão me vendo? Essa não é a pergunta-chave. A pergunta-chave é: as pessoas estão vendo Cristo através de mim? A minha vida comunica a mensagem de Cristo. E o texto se encaminha para o final, no versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Eles estão falando: com que autoridade você batiza? Com que direito você batiza? Para os judeus era muito comum, quando um gentio, alguém que não era judeu por natural descendência de Abraão, se convertia ao judaísmo, essa pessoa precisava passar pelo ritual de purificação. Mas aí agora João Batista não está batizando apenas gentios. Ele está batizando aqueles que se achavam já espiritualmente prontos. Simplesmente porque eles tinham uma herança genética de Abraão. Herança genética não salva ninguém. Ser filho de pastor não salva ninguém. Ser filho de diácono não salva ninguém. Independente se você conhece toda a estrutura da igreja, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ser filho de alguém que fez muitas proezas não cura a sua identidade automaticamente. A maioria dos adultos hoje tem problema de identidade. A maioria dos adultos hoje tem uma criança gritando dentro dele. Em um dos seus livros, o bispo T.D. Jakes, um livro chamado Homem Sem Amarras, ele diz que para que o homem surja, o menino precisa ser curado. Emocionalmente, tem muito menino que já é pai de 5 filhos, que dirige uma empresa, que prega, que canta, que viaja, que realiza várias coisas. Mas ainda é só um menino. Existem muitas meninas que têm filhas, que fazem, que trabalham, que executam, que viajam, e elas já têm os seus 30, os seus 40, os seus 50, e você fala: ali está uma mulher, mas na verdade Deus sabe que ali ainda há uma menina que precisa ser curada. Não tem a ver com herança genética.
Não tem a ver com isso. Por isso que o texto continua dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Eu não sou aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desamarrar as correias da sandália. Deixa eu falar uma coisa. Um discípulo era aquele que tinha como principal responsabilidade seguir os passos do seu mestre. Mas, mesmo que um discípulo precisava estar constantemente a serviço do seu mestre, por estar perto do seu mestre, nunca era dado a um discípulo a responsabilidade de desamarrar as sandálias do seu mestre. Porque era uma atitude muito baixa. De certa forma, na sociedade, era uma atitude de extrema humilhação. Mas João diz: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. O que João está dizendo é: não é que eu não posso ser seu discípulo. Se de fato eu for olhar, eu não tenho capacidade nem de ser o menor servo dele. Sabe o que João está dizendo? Eu estou aqui pela graça. Eu estou aqui pela graça. Eu estou aqui pela misericórdia. Eu estou aqui pela graça. Não tem a ver com pedigree, não tem a ver com formação acadêmica, não tem a ver com conta bancária. Eu estou aqui pela graça. Eu estou aqui pela misericórdia. Eu faço o que eu faço pela graça, não é pelo meu mérito. Eu sirvo onde sirvo pela graça de Deus. Você tem noção de que João está apresentando para nós aqui o que é humildade? Porque a humildade de João não nasceu de uma visão pequena que ele tinha de si mesmo, mas sim na visão que ele tinha de quão grandioso Cristo é. Eu acho que você não entendeu. A humildade de João não nasce de ter uma visão pequena de si mesma, mas sim de ter uma visão de quão grande Jesus é. Humildade não é você dizer eu não valho nada. Humildade é você dizer Cristo é aquele que vale tudo. Uma pessoa humilde não é uma pessoa que vive falando mal de si mesma. Uma pessoa humilde não é aquela que vive falando mal de si mesma. É aquela que não precisa transformar tudo em palco para si mesma. É aquela que consegue servir sem ser aplaudida. É aquela que consegue obedecer sem ser notada. É aquela que consegue preparar o caminho sem exigir o trono. Quando Cristo é grande para nós, todo serviço, por menor que pareça, tem peso de eternidade. Quando Cristo é grande para nós, como de fato Ele é, todo serviço, por menor que pareça, tem peso de eternidade. Por quê? Porque você sabe quem Ele é. E se você sabe quem Ele é, você automaticamente sabe quem você é. João capítulo 1, versículo 19 e 20, nos coloca nesse lugar, onde a pergunta é: quem está no centro? Os levitas e os sacerdotes perguntaram: quem é você? Mas a resposta de João nos leva a perguntar: quem Cristo é para nós? Quem Cristo é para você? Porque quando Cristo é o centro, a primeira coisa que eu sei é quem eu não sou.
Eu não sou o Salvador, eu não sou o dono da obra, eu não sou a luz, eu não sou o Verbo, eu não sou o Messias, mas eu também não sou um miserável, eu não sou um perdedor, eu não sou um fracassado, eu não sou uma vítima da vida, eu não sou um ressentido, eu não sou um magoado, eu não sou um injustiçado. Quando Cristo é o centro, eu assumo quem Deus me chamou para ser. E Ele me chamou para ser uma voz, uma testemunha, um servo, alguém que prepara o caminho. A nossa vida cristã tem como maior objetivo atrair as pessoas não para que elas admirem o quão grande nós somos, mas para que elas admirem quão grande Cristo é. João Batista nos ensina uma verdade poderosa. Qual verdade, pastor? Não disputa o centro com Jesus. Vou falar de novo. Não disputa o centro com Jesus. Vou falar mais uma vez. Não disputa o centro com Jesus. Fala para pelo menos umas 2 pessoas perto de você e não disputa o centro com Jesus. Eu fecho esse sermão também com uma pergunta. A sua vida está apontando para você? Ou está apontando para Cristo? Você está vivendo em prol de si mesmo? Ou vivendo para preparar o caminho para o Rei dos Reis? Irmãos, que Cristo cresça, que o nosso ego diminua, que a nossa voz seja usada para anunciar o Verbo, e que a nossa vida seja uma estrada aberta para que outros encontrem o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque no final não é sobre nós, é sobre Ele.